Está no ar a 98 News e hoje com uma mudança importante. Belo Horizonte completa 128 anos e além da gente celebrar essa data, onde está situado o Grupo Bell, nós também estamos entregando um presente para a cidade. Um presente de um novo espaço no Dial. Agora o nosso endereço é 98.7 FM. Para chegar até esse dia teve história e muita história. E ninguém melhor para contar as histórias, os desafios e o caminho percorrido até aqui do que o diretor e fundador do Grupo Bell, Marco Aurélio Jarju Carneiro, está aqui no nosso estúdio da 98 News. Sr. Marco Aurélio, prazer em tê-lo nesse dia tão importante e acho que ele não poderia ser mais simbólico. Um dia que a gente se transforma no Dial de 98.7, umbilicalmente ligado com a cidade de Belo Horizonte, aniversariando também. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Esse é um dia realmente significativo, um significado enorme para todos nós, belo-horizontinos, para todos nós que moramos aqui, para todos nós que amamos essa cidade. Porque 128 anos de uma cidade tão querida não vai ser sempre um dia muito significativo. Não tem jeito de não comemorar o aniversário de Belo Horizonte sem entender o tanto que essa é uma realidade maravilhosa de uma cidade planejada, a primeira cidade planejada do Brasil, né? E que nos acolhe a todos nós, né? Bom, é interessante entender esse 98, que é a nossa marca, porque eu tive o prazer de participar junto com o Marco, a gente já brigou demais, tem até histórias muito boas da gente discutindo na vida, mas é uma relação que transcende a relação do empresário e daquele que trabalha na empresa. Eu tive a oportunidade de ver a migração do que era Del Rey FM para 98 FM. Eu estava dentro desse processo de migração e entendendo como é que Belo Horizonte acolhia um número no dial, que é uma coisa interessante, né? Era um número, não tinha um nome mais. Era um número do dial, uma frequência que virava a marca da rádio. E que agora se transforma também em 98 com justa razão, no 98.7, que é a 98 News. Então, Marco, conta um pouquinho para a gente dessa sua história de desbravador desses processos de comunicação, porque você é mais do que um visionário. Eu acho que você tem a visão e a loucura suficiente para fazer essas transformações. Eu estou te chamando de louco com o máximo respeito. Pronto, mais uma briga contratada. Né? Fique à vontade. Bom, muito obrigado pelo elogio, né? Paulo, você lembrou uma coisa interessante, né? Quando nós começamos a fazer rádio FM em 69, o nome da nossa rádio é o primeiro nome da capital, que é Del Rey. Curral Del Rey, o primeiro nome de Belo Horizonte, nada mais justo que a gente pôr o nome na rádio Del Rey FM. E foi assim que nós começamos, né? Até que nós, algum tempo depois, fizemos uma conexão de Via 98 com Del Rey FM. E o Via 98 foi crescendo e virou 98 FM. Né? E a 98 FM, nesses anos todos, né, quase 60 anos fazendo rádio, ficou grande demais para caber numa frequência só, né? Então, agora a gente conseguiu arrumar uma frequência vizinha, que é 98.7, para poder abrigar a 98 News. E isso, Paulo, a gente precisou de um tempo para fazer, tanto que nós começamos a nossa transmissão em 103.3, até que nós conseguíssemos todas as condições técnicas e legais para mudar, com a ajuda de bons amigos, boas pessoas, que são os nossos companheiros de trabalho aqui, todos vocês que participam do Grupo Bell, todos vocês que estão junto conosco, nos ajudaram a chegar até aqui. Isso é a coisa mais importante que eu tenho para dizer. É o agradecimento que eu tenho a todos os companheiros que trabalham conosco esse tempo todo. É interessante quando o Marco fala da migração da Del Rey para 98, porque eu estava chegando no grupo e um saudoso companheiro, que não está mais com a gente aqui, mas deve estar orgulhoso, que é o Zancar Duarte,
o Zancar mandou fazer as vinhetas da rádio nos Estados Unidos. E o americano não conseguia falar Del Rey, ele falava Del Rey, né? E as primeiras vinhetas da rádio era Del Rey FM. Era muito interessante a gente ouvir isso. Depois aí no Rio de Janeiro, o pessoal do Roupa Nova, salvo engano, revestiu essa vinheta e transformou a vinheta em Del Rey FM. E depois agora, 98, a gente chega aqui. Mas, Marco, é interessante esse processo de migração, mas nós somos uma rádio, a 98 News é uma rádio que fala muito fortemente em economia, tem uma visão muito forte dos processos econômicos e transformadores da cidade. Fala um pouquinho sobre esse volume de investimentos, porque, na verdade, a gente não tem aqui, é só uma frequência que muda de lugar, do 103 para o 98. É um investimento em pessoal, é um investimento em equipamentos, em novos transmissores. Conta um pouquinho para a gente. Bom, coisa interessante, né? Nós praticamente somos o primeiro grupo de comunicação em Minas Gerais, com certeza, a adotar um sistema japonês, que os nossos transmissores são Hitachi, né? Feito em Santa Rita, mas com toda a tecnologia. E é um transmissor com a tecnologia DBS, que é Digital Broadcast System, que nos dá uma condição maravilhosa de estar transmitindo em 98.7. E esse tipo de coisa, a busca por fazer bem feito, a busca de tentar dar a Belo Horizonte o que a gente pudesse dar de melhor, realmente foi um investimento pesado, sabe, Paulo? Não tem dúvida alguma, a gente passou esse ano, esses últimos 6 meses, 7 meses, em busca do que tinha de melhor em tecnologia para poder pôr essa 98 News no ar. Investimento em pessoal, né? O volume de pessoas contratadas foi bastante grande. E você trouxe gente cara, Laura Couto, Guilherme Ibrahim, você trouxe gente cara no mercado. Acima de tudo, pessoas maravilhosas. Eu acho que isso que é o mais bacana, pessoas que acreditaram no nosso projeto, que somaram conosco para poder chegar a esse ponto que nós estamos hoje. Lembrando que nós começamos tem muito pouco tempo e estamos aí agora no ápice do início do nosso projeto e acreditando que todo esse investimento e toda essa... não vou falar a palavra um pouco mais exagerada, né? Sacrifício para poder fazer tudo isso, mas é um sacrifício bom, no bom sentido, porque tudo isso exige muito trabalho, muita concentração e muito projeto. Mas o que é mais importante é que o sentimento de que está dando certo é que nos conforta, a todos nós, eu acho. Então, Paulo, eu acho que esse é o melhor investimento que a gente podia ter feito. É dotar Belo Horizonte daquilo que não tinha em Belo Horizonte. Uma rádio de notícia mineira, com essência mineira, para defender os interesses de Minas Gerais e, naturalmente, Belo Horizonte também. A essência do nosso grupo, BEL, né? A palavra vem de Belo Horizonte. BEL era, naquela ocasião, o registro do aeroporto de Belo Horizonte era BEL, antes de ser BHZ. E tudo isso que nos traz um legado de muita paixão por essa cidade e pelo nosso estado, nos traz a responsabilidade dessa nova emissora. E estamos acreditando que isso foi efetivamente o melhor projeto, a melhor opção e com a certeza de dever cumprido, porque agora, entregando 98.7, somado a 98.3, eu acho que nós estamos fazendo o que nós podemos fazer de melhor para ser efetivamente significativos para essa comunidade que merece o nosso respeito, a nossa gratidão. Eu acho que a cidade de Belo Horizonte, Sr. Marco Aurélio, ela agradece, de alguma maneira, abraçando simbolicamente nesse dia de aniversário, o que a 98 faz pela cidade. E faz porque a 98 News surge e ela busca este espaço de consolidar a percepção de que as coisas de Belo Horizonte
e as mineiras são tão grandiosas quanto quaisquer outras do país. Quiçá não são maiores do que em muitas outras localidades, mas nem sempre são tão virtuosamente apresentadas. E eu acho esse papel muito importante e acho que a gente está cumprindo de alguma maneira isso com a 98 News. É lembrar o tamanho das coisas de Minas, o tamanho das coisas da capital, a relevância e as grandes coisas. A gente não pode tratar como menor nunca o fato da primeira FM ser aqui, ó. É de Minas Gerais, é de Belo Horizonte. Isso tem uma relevância gigantesca e é para a gente fazer daqui para o mundo. Como alguém que chegou recentemente ao grupo, eu acho esse grande papel, um papel importantíssimo para a cidade. Tratar notícia, tratar relevância, tratar informação e tratar tudo isso que a gente está se propondo a fazer junto do grupo de uma maneira tão bonita na relação com a cidade de Belo Horizonte. Acho isso emblemático para a cidade e que bom que a 98 News, que o Grupo Bell, está, como sempre, de braço dado com a cidade de Belo Horizonte. O que é legal, Marco, é essa invasão 98, para as pessoas entenderem a importância que é ter um 98.3 e o 98.7 bem no coração do dial, ali no meio do dial, 98.3 e 98.7, porque são complementares. A 98.3, com tradição, uma tradição da primeira FM estéreo da América Latina, a tradição de ter feito revolução no processo do rádio em Belo Horizonte e dedicando-se mais claramente ao entretenimento, ao esporte, à música, à vida da cidade e complementaridade nessa invasão 98 que a gente tem no dial com essa característica de importância que o Guilherme acabou de falar. Deixa eu também saber se o João Henrique do Vale, que está conosco na 98, está aí acompanhando e vendo tudo aquilo que a gente está tratando por aqui. Ô João, você também está conosco e a nossa audiência da 98, né? Está todo mundo imbuído em contar essa história também da 98 News, parte do nosso grupo. Ô Ibrahim, Laura, Paulo, Marco Aurélio, estamos muito orgulhosos de tê-los como os vizinhos e mostrando a força da Rede 98. Estamos ouvindo aqui, todo mundo feliz, viu? É isso, João. Então, quem está conosco acompanhando na 98.7, lembre-se, este é o nosso dial a partir de agora. Chegou na faixa 98, você não precisa mudar para lá nem para cá não, tá? Você escolhe. Você fica na 98.7 ou fica na 98.3, Marco Aurélio. Bom, eu acho que tem um significado grande esse 98. Quando eu fui receber a licença da primeira emissora de FM do Brasil, né? Essa é a verdade. Nós participamos da feitura, da legislação e tudo isso. Lembrando que foi em 1969, né? O pessoal falou assim, bom, 88, 108, divide no meio, 98. O senhor merece o coração do nosso dial. E por isso é 98, é o meio do dial, é o centro de tudo, e Belo Horizonte é o centro do Brasil também, né? Então, nós estamos aí muito felizes com tudo isso e muito agradecido pela acolhida que nós temos tido na 98 News e, naturalmente, a 98.3, que eu costumo falar, cresceu tanto que não cabe só numa frequência e agora a 98 FM tem uma frequência nova para poder caber um pouco mais de coisa boa. Então, 98.7, bem-vindo seja a nosso grupo, bem-vindo seja todo mundo que participou desse projeto. Eu só tenho a agradecer muito pela oportunidade de estar conseguindo fazer tudo isso. Isso, para mim, é o que interessa, é conseguir efetivamente construir coisas boas para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para o nosso grupo. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, Sr. Marco Aurélio. Você que está na 98, fica com o Central 2.